Olá, galera do quinto ano, sejam bem-vindos a mais um dia de correções das nossas atividades das aulas remotas. Hoje nós vamos corrigir as atividades da semana passada, que foi do dia 12 ao dia 17 de abril. A correção de hoje é só da disciplina Língua Portuguesa, como vocês mesmos pediram que fosse por disciplina. Então, hoje é de Língua Portuguesa, amanhã eu estarei postando as correções das atividades de matemática, tá ok? Então, tem aqui Língua Portuguesa sobre sinopse. Vou fazer um pequeno resumo do que eu já tinha falado sobre sinopse, que é um pequeno resumo de um livro, de uma história, de um conto. Então, sinopse é um pequeno resumo de uma história, tá? Então, eu acho que vocês nunca mais vão esquecer o que é uma sinopse. Vem aqui na nossa atividade, né? Primeiro era ler essa sinopse da história de Reinação de Narizinho. A segunda questão: sobre o texto, assinale as alternativas corretas. Então, tem aí as alternativas que são as corretas, que a professora vai dar uma lida para vocês irem acompanhando no caderno. Vou fazer assim para ficar melhor. A sinopse apresenta os pontos principais da história. Sim, por isso que ela é um pequeno resumo, porque que é fácil de identificar que tipo de história é. Porque ela apresenta os pontos principais da história. A segunda alternativa, que é a verdadeira. A sinopse tem a função de despertar no leitor o interesse pela leitura da obra. Às vezes você não quer ler aquela obra porque não achou interessante o título. Mas quando você lê a sinopse, que é o resumo do texto, da história, você já fica curioso. Como será que aconteceu isso? Como será que aconteceu aquilo, né? Eu tenho certeza que teve alguns alunos que gostam de ler, que ficaram interessados de ler a história de Reinação de Narizinho, né? Que é uma história bem interessante. Na sinopse não consta o final da história. Isso mesmo, na sinopse não conta. Por quê? Porque a sinopse, ela é mais feita nos livros, até no livro tem uma abinha lá, que mostra a sinopse da história, para que a pessoa se sinta interessada de saber o final daquela história, como ocorreu aquela história. E a última alternativa, que é a verdadeira, é: a sinopse não contém a opinião de quem a escreve. Realmente, a sinopse não tem a opinião do autor, porque quem está contando a história não é o autor, é alguém que leu o livro, né? E no caso aí, Reinação de Narizinho, que vai fazer a sinopse, que vai dar sua opinião, tá ok? A nossa próxima correção da atividade é na página 40. Vocês podem estar dando pausa no vídeo e abrindo o livro na página 40. Tá aí que foi dia 13 de abril. Na nossa terceira questão aí, volte ao texto e sublinhe os trechos de acordo com as legendas. De vermelho é o trecho que apresenta o que o livro contém. Então, vamos lá, voltando lá, mostrando aqui que ele colocou uma linha só. O livro Reinação de Narizinho reúne 6 dos 11 histórias que começam a ser escritas por Monteiro Lobato em 1920. Então, essa parte aí deixa eu ver aqui. É a parte que vocês vão pintar de verde, que são trechos que sintetiza o trecho que apresenta o que o livro contém.
No caso aí, ver sublinhado simples, que é aquela parte que a professora acabou de ler. Vocês vão pintar de vermelho. O livro Reinação de Narizinho reúne 6 dos 11 histórias que começaram a ser escritas por Monteiro Lobato em 1920. E a parte que vocês vão pintar de verde é essa aqui. É Narizinho, que fala sobre a história que contém no texto, né? Contém na história, a parte que contém na história. Narizinho, a neta de Dona Benta, visita o reino das águas claras e leva com ela a boneca de pano Emília. Com a chegada de Pedrinho, o primo da menina do nariz arrebitado, que veio passar férias no sítio do Pica-Pau Amarelo. As reinações de Narizinho ficaram ainda melhores. As crianças se divertem fazendo Visconde com um sabugo de milho e planejando o casamento de Emília com o leitão Rabicó. Essa aqui vocês vão pintar de verde. Nessa outra parte, na quarta questão, ligue o nome dos personagens às descrições. Então, Dona Benta é a avó de Narizinho e Pedrinho. Aí vem aqui, Narizinho. Narizinho é o quê? Narizinho é neta de Dona Benta. Só um minuto. Emília é a boneca de pano. Pedrinho é a primo de Narizinho. Visconde é o boneco feito de sabugo de milho. E Rabicó é o leitão do sítio. Na quinta questão, releia o trecho que sintetiza o enredo da história e responda as questões. Onde a história acontece? Então, no sítio do Pica-Pau Amarelo. B. Em que período se passa essas histórias? Nas férias de Narizinho e Pedrinho, netos de Dona Benta. Vou colocar aqui. Vou erguer essa minha foto aqui, para vocês verem melhor. Em que período se passa... C. Com o que as crianças se divertiam no sítio? Então, eles se divertiam fazendo Visconde com o sabugo de milho e planejando o casamento de Emília com o leitão Rabicó. Na sexta questão, eu até sublinhei, né, o livro de Reinação de Narizinho, que foi escrito por Monteiro Lobato. É um clássico da literatura infantil. Foi o primeiro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Observe algumas capas desse livro e verifique se a sua escola há algum exemplar. Então, se vocês nunca ouviu aqui na escola que eu lembre, tinha esse exemplar aqui. Tá ok? Continuando. Essa parte aqui da sinopse vem assim para vamos elaborar uma sinopse do livro e divulgar no mural da escola para que as crianças conheçam alguns livros de suas respectivas autores. Então, essa daí eu pulei, que era mais um trabalho assim, mais presencial, mas depois nós vamos começar a trabalhar em cima dessa parte, tá ok? Isso é lenda. Então, vem que a terceiro capítulo dessa unidade, desse livro, que foi dia 14/3, numa quarta-feira, vem assim. Primeira questão, com os colegas responda as questões a seguir. Então, essa parte aqui, ela é pessoal, né? Cada um vai responder da sua maneira.
E eu pedi lá para todos os alunos me enviarem, que eu pedi também que fizesse uma entrevista em casa para ver qual a história que eles mais gostavam, né? Qual a história que eles mais conheciam, a lenda. E poucos alunos mandaram, viu, gente? Nossa turma tem 21 alunos. Lá foram poucos que mandaram. Depois eu vou dar uma olhada e vou... se eu não me engano, teve uns 4 alunos que mandaram. A Camila foi a primeira, teve o Luiz Fernando Beia, a Lara mandou, a Ana Clara mandou, e tem muita gente aí que não mandou. E se não mandou é porque não está participando. Vamos mandar, que aí a professora vai ver que está participando, tá ok? Esses daqui são todas pessoais, pessoal. Essa aqui. Sublinhe a história lida e responda oralmente depois e registre as respostas. Quem é o personagem principal? Então, quem é o personagem principal da história em quadrinhos? É o Cascão, né? A história faz... o personagem principal é o Cascão. O que ele estava fazendo? Ouvindo a história. Quem estava lendo a história para ele? Seu pai. Quais foram as histórias que o pai de Cascão leu? Ele leu as histórias da Yara, do Boto e do Caboclo d'Água. Letra E. Qual foi a atitude do Cascão quando o pai dele citou que tinha ainda a história da cobra grande e o velho do rio? Ele saiu correndo. F. Por que no fim da história Cascão saiu correndo? Porque ficou com medo da água, elemento presente em todas as lendas contadas pelo pai. O que você achou da história? Então, isso daí é pessoal. Então, vocês estão vendo que no livro tem bastante espaço para vocês estarem respondendo as questões. Então, não precisa, quem tem letra muito grande, diminui um pouquinho mais e escrevam com letra bem legível para a professora estar corrigindo, tá ok? Terceira questão. Leia o título da história em quadrinhos e depois responda as questões. Cascão em São Só Lendas. Letra A. O tipo e o tamanho das letras são iguais em todas as palavras? Não, não é. Porque Cascão é médio. Aí em diminuiu mais. São só lendas. Aí escreveram bem grande e o ponto de interrogação. Interrogação não, exclamação. Não é interrogação, é exclamação, tá, gente? Ponto de interrogação é quando você faz perguntas. Isso aí não é uma pergunta. O que está mais destacado? O nome dos personagens ou o título da história? O título da história, porque está escrito bem grande. Quarta questão. Deixa eu ver o tempo aqui.